Bom, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, agora a gente vai dar início à nossa aula de civilização romana. Novamente, eu decidi dividir esse assunto de acordo com a divisão histórica que os estudiosos fazem. Como a gente viu, as civilizações antigas, elas abordam períodos muito prolongados de tempo. Então, geralmente, os historiadores vão fazer aquelas divisões de acordo com as características da civilização dentro de um recorte específico de tempo. Então, essa nossa primeira aula vai falar sobre a civilização romana dentro do seu contexto de monarquia e dentro do seu contexto de república. A aula que vem, a gente já vai falar sobre a civilização romana dentro do império, tá bem? Então, vamos lá. Falando um pouquinho da geografia e da divisão territorial desse Império Romano, a gente vai ver que ela vai surgir na Península Itálica. A cidade de Roma ela vai ficar localizada numa região mais central, chamada região do Lácio. Lácio aqui está relacionado com o termo latim e tudo. E era uma região que tinha um relevo moderado, que vai facilitar a sua ocupação. Diferente da Grécia, por exemplo, onde surgiu, que tinha um relevo mais montanhoso, a gente vai ver que isso vai facilitar um pouco a ocupação. A costa era pouco recortada e, como a gente viu, as civilizações antigas elas tinham o hábito de surgir ao redor de importantes rios. Então, o grande rio, importante rio dessa civilização vai ser o rio Tibre. Lembrando que quando a gente fala de civilização romana, a gente vai atingir, em certo ponto, falando desse povo, uma extensão geográfica bem maior do que somente a região da cidade de Roma. Então, quando a gente vai falando de império, principalmente, a gente vai ver que a gente vai estar falando de vários territórios, inclusive territórios de civilizações que a gente já estudou em outras aulas. Então, por que a gente estuda tanto civilização romana? Principalmente pelo fato de que a civilização romana ela vai ser uma das que mais vai deixar influências e que mais vai refletir sobre a cultura ocidental. A gente está falando da civilização que tinha como língua oficial o latim, que vai ser um braço, vai ser a língua mãe para várias outras línguas, inclusive português, espanhol, francês, todas essas. A gente vai ver que o cristianismo ele vai surgir ali na região da Palestina, depois vai ser adotado como religião oficial do Estado romano. Então, vai ser muito importante, vai ser extremamente marcante dentro da nossa civilização ocidental. E a gente vai ver também que isso vai ser possível justamente por conta da extensão territorial que o Império Romano vai atingir no seu apogeu. A gente vai ver que vai ser um grande sincretismo e uma grande mistura de todos esses povos dominados pelo Império Romano, mas que em extensão territorial vão abranger várias das civilizações que a gente abordou até agora. As principais fontes historiográficas vão ser literárias, assim como na Grécia Antiga a gente vai ter poemas, a gente vai ter romances, vai ter alguns relatos de historiadores mesmo, mas também as obras urbanas de engenharia e arquitetura, muitos monumentos e tudo isso. É importante, entretanto, destacar, como a gente tinha até comentado, que quando a gente fala sobre esses povos, a gente sempre está contando a história a partir do lado vencedor. Então, quando a gente fala de uma civilização que vai dominar e oprimir, escravizar, é sempre importante a gente contestar um pouco essas fontes historiográficas, tentar observar também a história do lado dos vencidos, entre aspas, né? Porque é importante que a gente possa entender esses dois lados da moeda. Então, vamos lá. Lembrando que parte dessa região, principalmente aqui a ponta da botinha da Itália e a ilha da Sicília, em tal momento vão estar submetidos aos gregos, né, ao domínio grego. Mas a formação desse povo vai ser também derivada daqueles povos indo-europeus, dos povos arianos, principalmente dos povos latino-faliscos e dos sabinos. Em certo momento da história romana, da civilização romana, a gente vai ver uma dominação por parte do povo etrusco. Inclusive, a gente vai já comentar um pouco mais sobre eles. Mas, inicialmente, era dentro dessa região, dentro desse contexto mais adaptado ao mapa da Itália, que a gente vai ver a civilização romana surgir. A gente tem também uma versão lendária, que é importante a gente conhecer, que é baseada na ideia de Rômulo e Remo. Como é que aconteceu isso? O poeta Virgílio vai narrar esse surgimento de Roma, esse surgimento lendário, na sua obra Eneida. A Eneida é uma obra que vai falar sobre a história, sobre a jornada do herói troiano Enéas. O que acontece é que depois da Guerra de Troia, Enéas vai receber a espada de Troia
e ele vai ser o responsável por levar os sobreviventes e por fundar uma nova cidade, por dar um novo local para seu povo. Então, o que acontece é que os descendentes de Enéas, eles vão ser abandonados à margem de um rio, Rômulo e Remo, gêmeos. Eles vão ser deixados por conta de uma profecia, e eles vão ser deixados lá e, em tal momento, eles vão ser alimentados por uma loba. Essa loba vai amamentá-los e é assim que eles vão sobreviver, assim conta a lenda, né? E eles vão, depois, Rômulo vai matar Remo, e ele vai ser o grande fundador e o primeiro rei da cidade de Roma. Isso, segundo a lenda, aproximadamente 753 a.C. Essa aqui é uma antiga estátua de bronze, uma obra muito clássica e muito característica. Então, falando um pouquinho desse período de monarquia, né? Esse período de monarquia ele vai desde o surgimento de Roma, com o primeiro rei, com Rômulo, até aproximadamente o século 6 a.C. Então, a gente vai ver uma divisão em clãs durante esse período, e esses clãs eram liderados por um rei. Esse rei vai acumular funções militares, de justiça e funções religiosas também. Os primeiros reis eles vão corresponder a narrativas lendárias, ali dentro da obra de Virgílio, da Eneida, e os 3 últimos reis eles vão corresponder ao período onde a gente vai ter a dominação dos etruscos, que a gente tinha comentado antes. Então, esses 3 últimos reis é que a gente vai ter um relato já historiográfico mais preciso. Não vão fazer parte dessa narrativa lendária. Então, nesse período, assim como na Grécia Antiga, como nos seus primórdios da Grécia Antiga, a gente vai ver que a economia era essencialmente agrícola e que a agricultura ela vai prevalecer em detrimento da pecuária. Agora vamos prestar bastante atenção nesse momento, porque é quando começa a ficar um pouco mais complicado. Então, a gente vai ter, inicialmente, a divisão entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram essa aristocracia proprietária de terra, então eles detinham esse poder. E eles também tinham privilégios político-religiosos. Então, era uma sociedade um pouco oligárquica, digamos assim. A gente vai ter os plebeus, que vão ser homens livres, sem direitos políticos, então eles viviam à margem da sociedade. E alguns desses plebeus, eles vão ocupar o cargo de clientes. Os clientes como se fosse uma parcela desses plebeus. Eles eram, na realidade, prestadores de serviços. Eles meio que trabalhavam para os patrícios, mas ainda sem direitos políticos. E a gente vai ter os escravos. Inicialmente, nesse período de monarquia, eles ainda não vão ser muito numerosos. Mas a gente vai ver que, durante o período de república, em detrimento da extensão territorial que a gente vai observar, a gente vai ver que vai aumentar de forma muito intensa esse número de escravos. Mas, nesse período, ainda pouco numerosos. A maioria era prisioneiro de guerra ou fruto de endividamento. E eles eram considerados realmente assim como instrumentos de trabalho. Longe de serem cidadãos, eles eram extremamente explorados de uma forma cruel. Agora, com relação à política. A gente tinha o rei, como eu comentei, acumulava essas funções executivas, judiciais e religiosas, mas o poder do rei era controlado pelo Senado. O Senado, que é uma palavra que vem de senil, que remete à idade, era formado por um conselho de anciões, dominado pelos patrícios, os patrícios que detinham esse poder pela posse da terra, e eles tinham o poder do veto sobre as leis. Então, eles podiam dizer se essa lei ia passar ou não. E a gente tinha também a Assembleia ou Cúria, que era formada por cidadãos em idade militar, e eles tinham o objetivo de ratificar essas leis. Então, o rei ia propor as leis, o Senado ia poder vetar ou não, e a Assembleia tinha essa função de ratificar, de meio que aprovar depois dessa aprovação do Senado. Então, a gente vai ver que a República ela vai surgir com o fortalecimento da instituição do Senado. A dominação etrusca que a gente tinha comentado vai acontecer ali entre o século aproximadamente no século 7 a.C., e os etruscos eles vão começar a se utilizar da força política e militar após essa dominação, após essa invasão, para começar a nomear os reis de Roma. O último rei de Roma vai ser chamado Tarquínio o Soberbo. A gente vai ter 2 Tarquínios, mas o último deles vai ser o Soberbo. E ele vai ser deposto após uma insurreição desses patrícios. Então, os patrícios eles vão se revoltar, essa classe dominante, e vai derrubar esse último rei. E vai se utilizar dessa instituição do Senado para se manter no poder e para poder deter esses privilégios de uma forma mais segura. Então, é a partir daí que a gente vê a intensificação desse regime oligárquico. A república, na realidade, ela vai estar ali localizada essencialmente na mão desses patrícios, dessa classe privilegiada. E é assim que vai ser abolida a monarquia.
Agora, a República, a gente vai ter meio que três instituições principais. A gente vai ter o Senado, certo? Que é aquele grupo composto pelos anciãos. Ele vai ter função legislativa, vai controlar administrativa e financeiramente, e também vai ter o poder para declarar guerras. Então, ele também estava relacionado tanto com as relações internas como com as relações externas. A gente vai ter também os magistrados e as assembleias. Agora, vamos dissecar, vamos ver com mais calma essas duas instituições. Então, os magistrados, eles vão ter várias entidades. Os magistrados, na realidade, era como se fosse o restante dos cargos públicos, certo? Então, a gente vai ter os cônsules, sempre eram 2 cônsules. Eles iam presidir, eles iam liderar o Senado e as assembleias do Senado, certo? E eles também eram responsáveis por nomear os tiranos temporários em períodos de guerra. A gente vai ter os pretores, que vão corresponder ao setor judiciário. Vamos ter os censores, que eram como se fosse uma espécie de IBGE da época. Eles eram responsáveis por fazer a contagem e a estratificação da população de acordo com a sua renda. A gente vai ter também o EDES, que era responsável pelo policiamento, também pela preservação do patrimônio público. E a gente vai ter os questores, que eles eram responsáveis pelas finanças do governo, era como se fossem os tesoureiros, digamos assim. A gente vê que era um sistema realmente complexo e muito detalhado, em alguns aspectos muito semelhante à nossa forma atual. Com relação às assembleias, a gente vai ter 3 principais. A gente vai ter a Assembleia Centurial, que vai ser dividida em grupos de 100 homens, grupos de 100 homens militares, formados essencialmente pelos patrícios e pelos plebeus mais abastados, e eles iam ser responsáveis pela eleição do magistrado, pela eleição desses outros cargos públicos. Também eles iam estar relacionados ali à determinação do que ia ser guerra ou paz. Então a gente vê que era um governo essencialmente militarizado também, que o exército ele tinha poder e era um aspecto bem importante, bem relevante dentro da sociedade romana do período. A gente vai ter também a Assembleia Curial, que era responsável pelos assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal, que vai ser responsável por escolher os edis e os questores. Aqui é só um esqueminha para quando vocês forem estudar, vocês conseguirem entender. Então, a gente vai ter os 3 tipos de assembleia, o Senado, que é aquela instituição central dentro da República, e a magistratura, que vai ter todas aquelas entidades que a gente acabou de comentar. Então, vamos lá. Acontece que pelo caráter oligárquico, ou seja, oligo, poucas pessoas no poder, então, portanto, poucas pessoas privilegiadas. A gente vai ter uma grande e crescente tensão social. Roma vivia nesse período e em vários outros períodos, na realidade, era como se fosse um grande caldeirão fervendo, só esperando para ter uma grande revolta, uma grande comoção popular. A gente vai ver que isso vai provocar uma série de contestações de poder e alguns progressos vão ser atingidos. A gente vai ter o que a gente considera como se fosse a primeira grande greve geral, que foi um dos primeiros casos de intensa mobilização popular, que é quando os plebeus revoltados eles vão se retirar para o Monte Sagrado, eles vão sair da cidade. E a gente vai ver que Roma vai enfrentar uma grande paralisação. Então, o Senado vai então constatar que eles eram essenciais para o funcionamento da grande máquina pública, para o funcionamento da sociedade como um todo. Então, com isso, o Senado vai acabar fazendo uma concessão, ele vai criar o cargo de tribuno da plebe em 494 a.C., e é dessa forma que vai surgir esse cargo, e esse cargo ele vai ter o poder de veto sobre as decisões do Senado. Então, isso é um avanço social muito importante, porque quando os plebeus eles vão ganhar algum poder e representação política. A gente vai ter também o surgimento das 12 tábuas, porque o que acontecia é que as leis até então eram muito passadas através da tradição oral. Então, muitas vezes, os patrícios, eles puxavam a lei para o lado deles. Eles modificavam e alteravam e corrompiam essa lei. Até o momento em que foram criadas as 12 tábuas, que ficavam expostas no Fórum Romano. Foi o primeiro conjunto de leis romanas escritas, e ela vai ficar lá exposta para que todos possam ver e para que essa lei seja de fato cumprida. Em 445, a gente vai obter a permissão para o casamento entre plebeus e patrícios, e posteriormente a gente vai ver que os plebeus vão ter acesso às terras públicas em 367 a.C. Então foram lentas, bem gradativas, mas a gente vai começando a ver algumas conquistas sociais. Então é no período de república ainda que a gente vai ver um grande
período de expansão territorial. A gente vai ver que a Península Itálica vai ser quase integralmente conquistada entre os séculos 5 e 8 a.C. Principais conflitos entre Roma e outros territórios foi as Guerras Púnicas, que foram o conflito entre Roma e a cidade de Cartago. Cartago, após a Guerra do Peloponeso, ela vai dominar muito a região da bacia do Mediterrâneo, por conta do enfraquecimento da Grécia. Vocês lembram que a gente vai ver durante a Guerra do Peloponeso um esgotamento de todas as cidades-estado gregas. Elas vão chegar ao seu limite porque vão guerrear entre si até realmente não poder mais. Então a gente vai ver que essa cidade ela vai ser fundada pelos fenícios e ela vai estar ali nesse contexto de pós-Guerra do Peloponeso, dominando a região da bacia do Mediterrâneo. E Roma tinha muito interesse na região da ilha da Sicília, porque era uma região fértil, de terras férteis, e eles inicialmente foram motivados por isso. Então vai ser um conflito que vai durar muito tempo, vão ser 3 grandes conflitos. E a gente vai ver que vai ocorrer uma vitória romana e a cidade de Cartago vai ser destruída. E Roma vai acabar tendo domínio sobre o Mediterrâneo. É a chamada política do Mare Nostrum, o Mare Nosso. Né? Então eles vão dominar toda essa região. Aqui é o correspondente dessa política do Mare Nostrum. Então a gente vai ver que eles vão englobar da Sicília, além da Península Itálica, a cidade de Cartago, e inclusive vão englobar regiões do território grego, da Ásia Menor, chegando até mesmo à Península Ibérica. Então, as consequências dessa expansão territorial é que a cidade de Roma ela vai se tornar a capital de um grande império. O Senado agora ele vai ser responsável pela administração tanto territorial como das riquezas que vão estar chegando. Então, a gente vai ver que a política de guerra vai ser fundamental para a economia desse novo império, porque vai estar chegando muita riqueza, fruto dos espólios dessas novas nações dominadas. Então, realmente vai ser um período de grande crescimento para a cidade de Roma e para o Império como um todo. A gente vai ver também que vai ter maior influência da cultura helenística, e é nesse momento que a gente vai ter uma interação maior entre a cultura romana e a cultura grega, justamente por conta da anexação da Grécia e da Macedônia, nesse período alexandrino, pós-alexandrino. E a gente vai ver também que nesse período vai ocorrer uma forte marginalização da plebe, porque os plebeus eles não estavam mais conseguindo se sustentar dentro da pequena propriedade. Então, eles estavam sendo obrigados a vender suas pequenas propriedades porque não estavam mais conseguindo se manter. E eles viravam mão de obra barata nas cidades, vendendo seu serviço e muitas vezes até se tornando escravos. Então, Roma vai começar a crescer de uma forma desmedida e irregular, com muita pobreza e um forte crescimento da classe escrava. Então, a gente vai ver que a crise social ela vai se intensificar cada vez mais. Vão começar a chegar muitos e muitos escravos dos territórios conquistados. É importante destacar que, nesse período, a escravidão, diferente da escravidão que vai acontecer aqui nas Américas, por exemplo, não era uma escravidão com caráter étnico-racial. Era uma coisa mais territorial e de acordo com as conquistas do Império, não é mesmo? Então, a gente vai ver que a economia escravista ela vai realmente se consolidar dentro desse período e vai fazer parte de uma maneira muito forte desse Império Romano, desse novo Império Romano. A gente vai ver também o surgimento de uma nova classe social, que eram os homens novos, que era uma classe social que estava em ascensão, que era formada pelos novos comerciantes. E eles eram muito ansiosos, após esse crescimento, essa ascensão social, por alguma participação dentro da política. A gente vai observar dentro desse período de instabilidade social algumas revoltas contra a opressão da escravidão. São as chamadas guerras servis. A gente vai ter 3 grandes guerras mais conhecidas. E a terceira delas é a Grande Guerra, onde a gente vai conhecer a figura de Espartaco. Espartaco ele vai liderar aproximadamente 120 mil escravos fugidos, mais de 90 mil escravos fugidos, incluindo mulheres e crianças. E vai ser fortemente reprimida essa revolta posteriormente. E Espartaco e seus homens vão ser crucificados. Mas se tornou uma figura muito lendária, inclusive a gente tem alguns filmes sobre isso. E realmente a gente observa que era uma exploração muito grande. Os escravos nesse período eram muito numerosos e eles eram tratados realmente como mercadorias e intensamente explorados.
Algumas tentativas de conciliação dentro do período de república, elas foram feitas por alguns governantes. A figura dos irmãos Graco foi muito importante, Tibério e Caio Graco, que governaram de forma sucessiva. Primeiro Tibério, que caiu, depois Caio. Eles tiveram a primeira proposta de reforma agrária, realmente uma distribuição de terra do Estado como uma forma de superar essa crise social. Essa era a ideia deles. Mas eles vão encontrar forte oposição dentro do próprio Senado, por conta dos patrícios, que eram donos das terras, né, que controlavam o Senado. Então eles vão fracassar nessa sua tentativa. Tibério vai ser assassinado e Caio vai pedir para que seu escravo o mate. Então realmente os dois não tiveram sucesso nessa luta. Dentro desse cenário também a gente vai observar chamadas ditaduras militares. É interessante observar historicamente esse caráter da ditadura militar, que em tempos de crise, o apelo desesperado muitas vezes se volta para os militares e para essa rigidez, né? Inclusive foi algo que a gente observou, que a gente consegue observar atualmente no Brasil, um cenário bem preocupante. Então esses militares, eles por vezes eles se aliavam à elite, por vezes eles se aliavam a partidos populares, mas sempre nesse caráter autoritário. Geralmente eram generais do exército. E a gente vai ter dois principais ditadores, que vão ser Mário e Sila. A gente vai ter também, posteriormente, depois desses períodos de ditadura militar, os chamados triunviratos. Triunviratos eram governos com 3 líderes político-militares. E a gente vai observar que esses triunviratos vão ser marcados por golpes, por traições, por brigas, por divergências e disputas de poder. Realmente é um período assim, com muitos acontecimentos históricos. É um período bem interessante, que a gente não vai destrinchar com muitos detalhes, mas eu vou comentar aqui com vocês. Então, eles vão surgir a partir desses conflitos militares, após essas ditaduras. Então, o primeiro triunvirato vai ser formado pelos 3 grandes: Caio Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso, ele vai ajudar a sufocar a revolta de Espartaco, mas ele vai acabar sendo assassinado na região da Pérsia. Então a gente vai sobrar com Pompeu, que vai anexar trechos da Espanha e da Judéia. Judéia era como era chamada a região da Palestina nessa época. E também Júlio César, que ele vai agregar a região ali da Gália, que corresponde à parte da França, na verdade território um pouco maior do que a França, e parte da Bretanha, que é a Inglaterra. Então, Júlio César, ele vai se formar uma figura muito icônica. Ele vai ser o maior general de Roma, ele realmente vai ter grandes conquistas territoriais. E depois da morte de Crasso, ele vai entrar em intensa disputa com Pompeu. Inclusive, ele vai se envolver com Cleópatra, na época de Alexandria. Cleópatra disputava o trono com o seu irmão, que também era seu marido. Na época, dentro da família de Cleópatra, existia uma intensa tradição de casamento entre irmãos. Então, Cleópatra vai estar disputando ali o poder com seu irmão. E, inicialmente, ela vai apoiar Pompeu, mas depois ela vai acabar se aliando a Júlio César e vai virar amante de Júlio César. E vai durar um pouco de tempo esse período da aliança entre eles. Inclusive, existe uma teoria de que eles tiveram um filho. E Júlio César vai fazer o intermédio dessa relação ali com o Egito, cuja capital na época era Alexandria. Então, o Egito ele vai virar um protetorado romano, como se fosse um aliado de Roma, digamos assim. Então, ele vai se autoproclamar ditador e ele vai tentar superar o poder do Senado. Ele vai propor um formato de governo onde ele teria mais poder do que o Senado. Sendo que, como o Senado era uma entidade muito poderosa dentro desse período, ele vai acabar não sobrevivendo e ele vai ser apunhalado e morto dentro do próprio Senado. Fruto de uma teoria da conspiração. Então, aqui a gente tem essa cena da morte de Júlio César. O segundo triunvirato é marcado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Otávio vai ser a grande figura que vai pôr fim à República, o período de República, e vai instaurar o Império dentro de Roma. Marco Antônio era um importante general de César, e ele ficou com a região da Ásia. Otávio, que era sobrinho de César, vai ficar com a Europa, e Lépido vai ser um comandante de cavalaria que vai ficar com a região da África. Marco Antônio também vai ser amante de Cleópatra, inclusive no final eles vão acabar cometendo suicídio um após o outro. Então, Otávio ele vai ficar com a região ali do Ocidente, a Itália, e Marco Antônio vai ficar com a Ásia e com o Egito. Então, Marco Antônio vai firmar uma aliança com Cleópatra.
após a morte de Júlio César. E eles vão ficar disputando fortemente essa supremacia. Então, como eu comentei, Marco Antônio e Cleópatra vão acabar por cometer suicídio juntos e Otávio vai conquistar o Egito. E ele vai começar a concentrar cada vez mais seu poder. Vai realizar uma série de reformas e é ele o grande responsável pela instauração do Império Romano. Então, ele vai se auto-intitular Augustus, por isso Otávio Augusto, que é o divino, correspondente ao divino. Ele também vai ser nomeado pelo Senado como imperador, ou seja, detentor do poder e do controle do exército, e príncipe, que vai ser o primeiro cidadão e líder do Senado. Ele também vai ter o título de sumo pontífice, então ele vai ser também líder religioso. Então, a gente vai ver que o poder ele vai se concentrar todo na figura de Otávio Augusto, e é assim que a gente vai ter o surgimento do Império Romano. Então, a aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o Império Romano. Eu quis segmentar essa aula para não ficar muito sobrecarregado, certo? Hollywood vai falar muito sobre esse tema de Roma. A gente vai ver que vão ter muitos filmes sobre esse período na década de 60, principalmente. Um dos mais famosos é esse Spartacus, com Kirk Douglas. Então é isso, gente.